A paz do Senhor, povo bonito, tudo bem? Eu espero que você esteja muito bem e nós estamos começando agora mais um Caminhando Juntos. Hoje a gente vai continuar falando sobre tentação, dessa vez numa perspectiva um pouco diferente. Eu queria dizer para você, não tenha medo da tentação achando que você não pode resisti-la. Hoje o nosso texto base está lá em 1 Coríntios 10, versículos 11 e do 11 até o 13. Eu vou tentar reproduzir de forma mais fidedigna possível, tá bom? Que eu decorei para fazer isso. Eu vou tentar reproduzir da forma mais fidedigna possível. Porque estas coisas lhe sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide que não caia. Não vos sobreveio tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentados acima do que podeis. Antes, junto com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Amém? E aí, lembra que a gente falou, né? A gente tem falado muito esses dias sobre tentação. A gente falou que a tentação é tipo uma fuga para tentar resolver uma prova que Deus está colocando a gente de forma mais rápida, né? De forma de forma errada. E aí, a gente aprende também com esse texto. Eu fiquei pensando, sabe, ainda naquela passagem de Mateus 4, onde Jesus é tentado. E eu fiquei pensando assim que a tentação aconteceu meio que no final da prova, né? Na parte final da prova. Jesus foi provado por 40 dias. E nesses 40 dias, depois de 40 dias, ele foi tentado pelo diabo. Né? Pelo menos esse entendimento que eu tenho lendo o texto. E aí eu fiquei pensando que às vezes a tentação ela é uma parte da prova. Deus ele nos ensina antes. Jesus teve vários momentos preciosos com Deus antes de ser tentado, né? E aí Deus nos prova e a gente começa a saber que precisa depender mais, a saber que precisa confiar mais. E depois Satanás nos sugere uma forma de sair daquela prova, só que é a forma errada. E a gente sabe observando os princípios da palavra de Deus. Mas o que isso tem a ver com esse texto? Paulo, ele fala no início do capítulo 10 que o povo de Israel, mesmo sendo o povo de Deus escolhido, aquela geração não herdou a terra prometida. E por quê? Porque eles cederam às tentações. Porque eles foram idólatras, porque eles foram fornicadores, porque eles foram murmuradores. Tem lá a listinha de pecados. Dê uma olhada no início do capítulo 10. E aí você vai ver que Paulo está falando, gente, não é porque nós somos povo de Deus que a gente vai herdar o melhor de Deus se a gente decidir ter uma vida contumaz no pecado. Não! E a gente precisa estar atento a isso, porque se depois do sacrifício de Cristo, a gente ainda assim decidir vender a nossa alma para o pecado, voltar a ser escravo do pecado depois de Cristo ter nos liberto, o que vai restar para a gente? Então prestem atenção, essas coisas estão escritas para aviso nosso, para que nós possamos estar avisados e não cometer as mesmas coisas. E aí Paulo vai dizer, aquele que pensa estar de pé. Porque muitas vezes a gente pensa, não, eu consigo lidar bem com isso. Isso aqui só vai até aqui, eu posso controlar. Não pode, irmão. A gente não pode ser autoconfiante demais. Sabe, de tentação a gente foge. Do diabo, ao diabo a gente resiste. Eita, misericórdia hoje. Vamos repetir, vai. Da tentação a gente foge. E ao diabo, a gente resiste. A gente usa a nossa autoridade para resistir ao diabo. Mas da tentação, a gente foge.
porque senão a nossa autoridade espiritual fica comprometida. A gente tem que se sujeitar a Deus, fugir das tentações e resistir ao diabo. Somente assim resistir ao diabo, tá bom? E aí o texto continua dizendo que a tentação que nos vem, ela não é sobrenatural, ela é humana. A gente pode sim suportar, sabe? Não existe aquela tentação que Satanás está mentindo para você. Ai, tá acima das minhas forças, irmã. Não, não tá não, viu? Não tá não. Deus é fiel e justo para te dar o escape necessário, para te apontar o caminho. Você só precisa olhar para Ele. Olha para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Tá bom? Olha para Ele que você vai ter força sim para resistir a essas tentações. É Deus quem põe o limite nela, guarde essa palavra. É Deus quem põe o limite nas nossas tentações, para que nós não sejamos tentados acima da nossa força. Então resista, decida resistir. Faça como aquele hino da harpa. Tentado não ceda, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. E no 75. Eu sei que eu tenho colocado as músicas mais antigas aqui, mas eu queria... Não é porque eu não escuto louvor novo, tá? Mas é porque eu prezo por aquele louvor que me chama a atenção diante da palavra que a gente está trazendo aqui para você. Se você souber de outras músicas mais atuais, fala aqui pra gente, sugere, comenta, até para fortalecer a nossa fé, tá bom? Deixe seu comentário, seu like, compartilha. E eu oro ao Senhor que você resista às tentações, que você não caia nesse engodo de Satanás, de pensar que você não pode, de pensar que você não resiste, de pensar que você não é forte o suficiente. Você é sim, você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece, tá bom? Uma manhã de vitória, uma tarde de vitória, uma noite de vitória, uma madrugada de vitória, independente de quando você for ver esse vídeo. Um tempo de vitória para a sua vida, de vitória sobre as tentações. Em nome de Jesus e até o próximo Caminhando Juntos.